Bom dia a todos, que a paz e o amor de Cristo esteja com todos nós. Vamos dar início ao culto desta manhã, onde nós, durante a semana, nos preparamos para este domingo, para adorar ao Senhor, fazer a vontade dEle. Então nós vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, estamos gratos ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos reunidos nesta manhã, nesse primeiro dia da semana, para fazer a tua vontade e agradecer ao Senhor, Pai, por cada irmão, cada irmã aqui presente, que o Senhor esteja nos ajudando nesse trabalho que iremos fazer nesta manhã, para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Nos abençoa, abençoa a tua igreja aqui representada, que possamos, Pai, fazer tudo conforme o seu querer. É no nome santo do teu Filho Jesus Cristo que nós te oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos cantar? Ando procurando a razão de viver, neste mundo mal quer a paz receber. Farem seus caminhos pensando em achar algo que pra vida valor possa dar. Mas Jesus pode dar a razão de viver, alegria e paz, só Jesus pode dar. E assim você bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma vida Ele pode lhe dar. Só Jesus pode dar a razão de viver. E assim você será bem feliz em Jesus. Amém, igreja? Estão bem afiados. Vão me ajudando. Quem está andando aí com tal peso sobre si, deixa o fado pecador no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fado vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Não entendo, eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Chove de mão dadas vão, com os anjos cantarão. Velhos andam sem cansar, no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fado eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Seguindo eu vou cantar, o sol sempre a brilhar. Vem andar comigo no caminho para o céu. Não há mais tristeza lá, choro não existirá. Lágrimas já não tem mais, no caminho para o céu. Eu quero caminhar, o meu fardo eu vou deixar. Jesus comigo sempre andará. Eu vou cantar, o meu fardo. Vem andar comigo no caminho para o céu. Amém. Adoro um Cristo vivo, na terra Ele está. Eu sei que Ele salvará.
Eu vejo a sua graça, eu ouço a sua voz. É Ele que me livra da morte atroz. Jesus, meu Rei, se vive no meu coração. Consola-me, protege-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, querer saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Jesus, Senhor e Mestre, por mim morreu na cruz. Ressuscitou dos mortos e dá-nos paz e luz. Eternamente vive, para sempre viverá. Eu sei que Ele viverá. Jesus, meu Rei, que vive no meu coração. Consola-me, protege-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, querer saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Alegro-me em Cristo, por isso cantarei eternas aleluias ao glorioso Rei, a única esperança que sempre manterei. É minha confiança, Jesus, meu Rei. Jesus, meu Rei, se vive no meu coração. Consola-me, protege-me na minha tentação. Jesus, meu Rei, eterno Redentor, querer saber quem Ele é. Jesus, meu Salvador. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Vamos iniciar o culto. Vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai bendito, Pai glorioso, Pai da eternidade, obrigado pela oportunidade que nos dá de servir ao Senhor. O Senhor abra nosso entendimento, possamos dar um culto ao Senhor de forma leve, perfeita, respeitosa, e que o conhecimento da sua palavra nos penetre profundamente a alma. Esteja conosco, abra nosso entendimento, inspire o pregador. Em nome do Seu Filho Jesus, é que eu peço e agradeço. Amém. Vamos, antes de iniciar, eu vou ler uma passagem em Deuteronômio 6, 4 a 5, nós lemos durante a aula, que eu achei bem conveniente. Esse texto, ele era, com a existência da sinagoga, ele era lido frequentemente como uma espécie de corinho. Então, todos falavam isso. Então, cada um leia para si mesmo. Deuteronômio 6, verso 4 e 5. Em que os judeus, para não esquecer da palavra do Senhor, falava: Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Que isso seja a base para o nosso culto de hoje. Senhor, meu Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a sua alma e toda a sua força. Amém. Amém. Sem Deus nada somos neste mundo, sem Deus nada podemos fazer.
nem as folhas das árvores se movem, se não for pelo seu poder. O maior milagre deste mundo foi Jesus quem realizou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. A minha alma manchada do pecado, Jesus com seu sangue lavou. Amém. Como parte do problema técnico, começa a improvisação. Abram, por favor, em Lucas 18, 18 a 23. Lucas 18, 18 a 23. 18 a 24. Lucas 18, 18 a 24. Lucas 18, 18 a 24. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas ouvindo eles essas palavras, ficou triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo-o triste, disse: Como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino dos céus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Paz de Cristo. Que bom retornar. No começo desse ano, no finalzinho do ano passado, não sei se os irmãos conseguem, tá meio difícil. Eu vi essa reportagem que me chamou a atenção. Um homem, ele foi no shopping no Rio de Janeiro e ele estacionou a sua Lamborghini em 2 vagas. E isso viralizou as redes sociais, porque alguém colocou um bilhete lá perguntando para ele: a tua Lamborghini dá direito a 2 vagas? E é interessante a gente pensar nisso, porque a princípio, né, um homem que vai no shopping, estaciona tomando 2 vagas de carro, e ele vai se justificar. Né? Ele vai se justificar o motivo por que ele fez isso. Ele disse: eu cheguei no shopping, então tinha poucos carros estacionados. E eu estacionei o meu carro em 2 vagas, porque nessa correria de festa, as pessoas sem cuidado, eles abrem as portas e pode riscar a minha Lamborghini, que custa 3 milhões. Então, o carro dele, ele sabia o preço que custava o carro. Era um carro avaliado em 3 milhões. Né? Não sei se o tempo que eu já trabalhei tudo, conseguia juntar esse valor todo. Creio eu que nem 1/3 disso. Mas é muito grana. E ele estava preocupado realmente, ele dizendo: um risco num carro desse de 3 milhões, quanto seria a manutenção, né? Talvez daria para comprar um carro popular, talvez. Mas é interessante a pergunta, porque ele sabia o preço daquele carro. As pessoas que talvez escreveram aquilo ou questionavam ele, ainda que talvez não justificasse ele estacionar em 2 vagas, mas ele sabia o preço. Talvez as pessoas que olhassem não tinham noção de que aquele carro podia custar 3 milhões. Por que é interessante a gente pensar nisso? Porque a gente só vai dar valor a alguma coisa quando a gente sabe o valor que ela tem, não é isso? Então, se a gente sabe o valor que tem aquilo, então nós vamos dar muito valor. Então, Jesus, ele veio anunciando o reino que estava por vir. Jesus inicia a pregação do evangelho dessa forma. Depois que João
ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo e o reino de Deus está próximo. O tempo está cumprido. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, a mensagem de Jesus é que estava se cumprido o reino e de que o reino de Deus estava próximo a vir. Estava falando sobre a igreja. E para entrar nesse reino, as pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados e crer naquela mensagem de evangelho de boas novas. Mas qual então o valor do reino? Quanto custaria aquele reino, tanto para Deus, quanto para as pessoas que querem entrar nele? Nós olhamos esse texto de Lucas, capítulo 18, alguns dizem o jovem rico, mas o texto diz que certo homem de destaque ou de posição, ele vai até Jesus e pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, a preocupação dele era: que farei para herdar a vida eterna? Então, o que nós podemos fazer para herdar a vida eterna? O irmão Márcio, ele gosta de pregar, ele sempre diz, ele fala assim: dificilmente a gente vai perguntar quem quer ir para o céu, porque todos querem ir. Né? Todos querem ir para o céu, mas existe um preço para que a gente possa chegar até lá. Então, o que conhecemos desse jovem, né? Esse jovem rico, esse homem rico, né? Marcos descreve alguém que corre ao encontro de Jesus e ajoelha diante dele. Então, se a gente pegar essa história no Evangelho de Marcos, ele diz que esse homem, ele correu atrás de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus e faz essa pergunta: eu quero entrar, eu quero ter a vida eterna, eu quero entrar no reino, e o que eu preciso fazer? E para fazer essa pergunta, então ele corre atrás de Jesus para fazer essa pergunta: que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse: conhece os mandamentos? E olha que o texto diz que Jesus faz a citação dos mandamentos. Por quê? Olha o texto. Primeiramente ele chama Jesus de bom. Jesus: por que você me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre o teu pai e tua mãe. Então Jesus faz citações de coisas que aquele homem já fazia? Sim. Ou porque olha a resposta dele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então era alguém que conhecia a lei e que praticava a lei. Então, olha que a gente está falando, a gente está falando de um pecador no sentido de uma pessoa transgressora da lei, alguém que queria pegar Jesus em contradição, mas ele vai atrás, ele vai correr atrás, porque ele quer entrar no reino dos céus, e desde a sua juventude ele vem praticando a lei, sendo talvez, entre a sociedade, um homem bom. Um homem visto, que obedeceu pai e mãe, que honrava, que não cometia aqueles pecados, aquelas transgressões da lei. Então Jesus cita os mandamentos que aquele homem, que aquele judeu guardava. E a resposta dele: eu tenho observado todas essas coisas. Então podemos notar aqui que esse homem era um judeu religioso que guardava os mandamentos. E é interessante a gente pensar nisso, porque a princípio parecia ser um grande candidato aos céus, porque ele estava buscando fazer aquilo que era certo. Mas, para surpresa dele, Jesus disse para ele que ainda uma coisa faltava a ele. Né? Uma coisa ainda falta a você. Vende tudo o que tens e dê aos pobres. É interessante a gente pensar nisso, porque dentro do Evangelho das Boas Novas, e essa não é a teologia bíblica pregada, talvez principalmente na Igreja de Cristo, né? Nós não estamos falando para as pessoas que estão vindo dizendo: olha, você quer fazer parte, você tem que dar tudo que você tem para a igreja. Né?
A gente não tem essa pregação, Jesus não pede isso dentro do Evangelho, mas esse era um caso atípico para um homem que desejava herdar o reino eterno, herdar a vida eterna, e Jesus encontra algo que impedia ele. Porque para entrar no reino, nós precisamos querer muito, nós precisamos amar muito, desejar. A qual ponto? E Jesus disse para ele: se você dar tudo o que tem, vender tudo que tem e dar aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Então Jesus faz uma troca com ele, dizendo: tudo que você possui, tudo que você tem de valor, você vai deixar em troca de um tesouro que eu vou te dar nos céus. Mateus capítulo 19, versículo 22 e Marcos 10, 22, descreve com alguém que tinha muitas propriedades e era riquíssimo. Então, quando nós olhamos para esse texto, tanto de Mateus falando desse mesmo homem, e tanto Marcos, ele vai descrever que esse homem tinha muitas propriedades e ele era riquíssimo. Talvez se alguém perguntasse: olha, você pode dar tudo o que você tem? Eu disse: bom, se eu fizer um cálculo aqui, talvez eu não tenha tanto assim a perder. Mas quando nós olhamos de um homem um judeu que havia muitas propriedades, ele era riquíssimo, o texto diz. Então, dentro daquele quadro, ele disse: eu tenho que desfazer de todo aquilo que talvez deixaram para ele, porque talvez se ele fosse um jovem, não havia tempo de ter conquistado todas essas coisas. Talvez ele tinha herdado todos esses bens, e a sua segurança era onde? Nos bens que ele possuía. Então ele diz: toda a minha segurança, toda o meu sustento, como é que eu posso deixar tudo isso em troca de um reino? Então qual é o valor do reino? Você consegue mensurar o valor do reino de Deus? Você tem ideia de quanto ele vale? Mateus capítulo 13, e versículo 44. Mateus capítulo 13, versículo 44 ao 46. Jesus ele deu vários ensinamentos a respeito sobre o reino. Como ele iniciaria, ele vai contar parábolas a respeito sobre o reino dos céus, de como ele cresceria, como as pessoas entrariam nele. E é interessante, mas essa parte chama muita atenção quando Jesus faz a citação sobre o reino de Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 13, versículo 44, ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Ele continua dizendo: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Quando Jesus faz essa troca com esse jovem, com esse homem riquíssimo, dizendo: você vai dar tudo o que você tem e eu vou te dar um tesouro nos céus. Ele sabia o valor? Ele compreendia o valor da troca? Não. Ele não tem a noção. Ele sabia mensurar os seus bens, ele sabia mensurar a sua riqueza, mas ele não tinha ciência de quanto que valia, na verdade, o reino dos céus. Talvez ele perguntasse, dizendo: será que vale a pena deixar tudo para entrar, para herdar a vida eterna? Então, a parábola, ela mostra sobre um tesouro escondido que vale a pena vender tudo o que tem. Quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, quando nós nos deparamos com as boas novas e conseguimos compreender o sacrifício que Deus fez em favor de nossas vidas, em resgate das nossas almas, nós conseguimos pensar algo que não vale a pena, deixar tudo e seguir a Cristo. Era bem esse tesouro escondido mesmo que Jesus ele mostra dentro dessa parábola, de alguém que tinha conhecimento de algo que havia ali de grande valor. E ele desfaz de tudo que tem e compra o campo porque ele sabe que ali há algo superior ao que ele tem.
Vale a pena negociar tudo aquilo que você tem de valor. Vale. Quando nós deparamos com o reino e fizemos um cálculo, ele disse, vale a pena negociar tudo em troca do reino de Deus. Por que aquele jovem então ficou triste? Alguém que sabia o valor de um campo não podia mensurar o valor do reino. Você já conversou com alguém sobre o evangelho? E talvez deu aula para alguém sobre o evangelho e depois de algum tempo ele mostra dizendo assim, eu não tenho interesse nisso. E você fica pensando, dizendo, mas por que ele não quer seguir a Cristo? Por que ele não aceita o evangelho? O evangelho de salvação é de graça, vai trazer coisas boas. Simplesmente porque ele não entende o valor. Ele não consegue compreender o valor. Você vai falar do sacrifício que Deus fez, enviando o seu Filho Jesus, morrendo na cruz em nosso favor. Mesmo assim, só vai aceitar aqueles que compreendem o valor que é o reino. Iniciamos ontem a segunda aula da Escola da Bíblia com a igreja. Nós fizemos em 2013 e agora retornamos com a igreja, agora fazendo com os irmãos novamente a Escola da Bíblia aos sábados. E iniciamos bem dentro desse assunto. Porque quando Adão comeu aquele fruto junto com a sua esposa e desobedeceram a Deus, alguém do banco disse, mas Deus tinha um plano. Sim, Deus tinha um plano. Deus já sabia que isso poderia ocorrer. Mas a pergunta é, quanto isso custaria para Deus? Quanto isso custou para ele? Você já pensou nisso? Que quando o homem desobedece a Deus, ele diz, mas Deus é todo poderoso, ele pode nos perdoar. Mas não é simples. Quando o homem desobedeceu, quando Deus disse a ele, se você comer desse fruto, certamente morrerá, e ele come daquele fruto na desobediência, ele não tinha noção. Porque assim, além dos males que ocorreu, que acarretou o pecado, que o homem teve, entre todas as bondades que Deus havia dado no jardim, ele foi retirado daquela bênção, algo superior Deus vai oferecer. Porque para resgate do homem de volta, ele precisa sacrificar o próprio filho. Então, olha que preço. Olha que preço foi pago por causa da desobediência. Então, quando nós olhamos para o reino dos céus e dizendo, será que vale a pena deixar tudo para entrar no reino? Deus sabe o quanto ele pagou. E aqueles que compreendem, disse, olha, eu não tenho como pagar isso. Ainda que eu desse todos os meus bens, né? Não seria nada diante daquilo que Deus ofereceu em favor da minha vida, em favor da minha alma. Ele acreditava que ele que sabia da lei e a forma que vivia era suficiente. Então, na mente dele, ele dizendo, olha, se eu guardar os mandamentos e viver dentro desse princípio, eu já estou salvo. Quantas pessoas têm essa ideia, dizendo, olha, eu não faço nada de errado. Né? Eu sou um cidadão bom, respeito pai e mãe, então o reino dos céus é meu. Eu gosto muito do irmão Jonas, eu já citei aqui algumas vezes, né? Ele lia aquele texto do ladrão na cruz, ele disse, se o ladrão na cruz foi salvo, imagina eu que não roubo nada, né? Será que esse é o pensamento? Não é bem assim. Né? Nós sabemos que existe muito mais do que isso. Qual a sua surpresa? Ao saber que seu bem, sua religiosidade não era suficiente. Né? Qual foi o desespero daquele homem de saber que os seus bens, aquilo que ele tinha de maior valor, ou a sua fé, não era suficiente para entrar no reino? Uma coisa ainda falta a você, né? Renunciar tudo o que tem. Para entrar no reino, é necessário renúncia. Olha o que o Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 24 nos diz. Evangelho de Mateus, capítulo 16, e versículo 24. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse achará.
De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que, dos que aqui se encontram, existe alguns de que não passarão pela morte até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Então, a proposta de Jesus aos seus discípulos é que ele primeiramente negasse a si mesmo. Ele começa algo tão importante para nós de negar a si mesmo. Eu não sou tão importante, no sentido de perder a minha alma porque eu acho que eu estou certo. Ele disse, negue a si mesmo e tome a sua cruz. E é interessante a gente falar nisso de tomar a sua cruz, não é como alguns às vezes carregam um pingente, né, de um crucifixo aqui, dizendo, estou carregando a cruz. Não é bem isso. Né? Nós entendemos o que é carregar a cruz nesse sentido. Jesus carregou a cruz, que não era dele, que era nossa. Sofreu as nossas injúrias. E ele não queria passar por isso. Mas houve a necessidade de obediência a Deus, a passar por toda aquela humilhação, para que nós pudéssemos ter a salvação. Porque ele diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Então, olha o que ele diz. Se você acha que você pode se salvar sozinho, você vai perder. E quem perder a vida por minha causa, esse achará. Então ele diz, aquele que renuncia a todas as coisas, como Paulo diz, a minha vida não é importante, tudo aquilo que minha posição, tudo aquilo que eu tinha lá atrás, eu considerei como um refúgio, lixo, por causa de Cristo. Ele disse, achei coisa melhor. Troquei todo aquilo que eu achava que tinha valor por algo que realmente tem valor. E ele diz que o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos e retribuirá a cada um conforme as suas obras. Né? Então, olha o que ele diz. Ele vai reconhecer. Tem um texto que diz na Bíblia, né, acho que Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E ele estava falando de pessoas que acreditavam realmente que estavam fazendo coisa certa. E ele diz, não é dessa forma, clamando a Deus, mas é obedecendo à vontade do Pai. Então existe uma diferença de clamar e obediência. Mateus capítulo 10, versículo 37. Talvez esse seja mais pesado para alguns, talvez para a maioria, na verdade. Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse achará. Olha o que ele estava colocando. Né? Talvez as pessoas dizem, olha, eu não sou muito a bens, né? Eu não me ligo muito a bens. Tem pessoas que é desapegada mesmo, né? Tem pessoas que ele não está muito assim, eu não ligo muito para carro, casa, essas coisas, eu não me foco nisso. Mas eu tenho um amor grande pela família. Né? Eu tenho um amor grande e olha, eu amo meus pais, eu amo meus filhos. E ele não está dizendo que você não deve amar. Olha, interessante isso. Jesus não está dizendo assim, olha, se você... Não é isso. Olha o que Jesus está dizendo. Tem pessoas que deixam de servir a Cristo por causa da família. Você já ouviu dizendo, olha, eu e meus avós e meus pais seguiam nesse princípio e eu estou seguindo no mesmo caminho. Mesmo sabendo que é errado. Né? Dizendo, não, eu preciso desprezar. Dizendo, quando ele fala assim que amar, é dizendo, olha, esse caminho, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, mas se eles decidirem, na verdade, não seguir a Cristo, infelizmente é problema deles. Eu vou orar por eles, eu vou insistir com eles, mas se na decisão deles eles não querem seguir a Cristo, eu vou seguir. Sabe que às vezes eu vejo pais se esforçando pelos filhos e lutando pela fé deles, pela vida espiritual deles. Às vezes eles aprendem o evangelho, mas eles não querem seguir a Cristo. É uma tristeza, mas os pais precisam dizer, eu ensinei o caminho. Né? O Cláudio pregou muito bem isso, ficou gravado na nossa mente domingo, sobre
Ensina a criança o caminho, porque se ele desviar, ele sabendo o caminho, possa ser que ele volte, né? Mas se ele não voltar, puxa vida, né? Eu vou para o céu. Tem um canto que a gente canta, né? Eu vou para Canaã, se você não vai, não impeça-me. Não é isso? Eu quero ir. Se você não quer ir, não me impeça de ir. Então, esse é o princípio. E é interessante porque nós amamos a família e nós precisamos lutar por ela. Seja os pais pelos filhos, os filhos pelos pais. E insistir e dizendo, olha, esse é o melhor caminho. Mas se, infelizmente, esperamos que isso não aconteça, né? A gente roga e ora para que as pessoas cheguem a esse conhecimento do Evangelho de Cristo, da salvação de Cristo. Mas se eles não quiserem, eu não vou deixar de ir. Eu sei o valor do reino de Deus. Então, qual o valor do reino? Só irão entrar no reino quem entender o seu valor. Jesus está nos oferecendo um tesouro nos céus. Eu gosto muito do livro de Apocalipse, depois de perder o medo dele, depois de um bom tempo e várias aulas, mas os capítulos de Apocalipse é muito interessante porque João ele vai descrever o indescritível, mas ele vai trazer na nossa mente uma ideia de o que é o céu, né? E quando ele está dizendo, olha, a rua lá é de ouro, e alguém diz, mas ninguém cava para roubar, ele disse, não, porque lá é para pisar no chão mesmo, não tem valor nenhum, né? Aquilo que nós consideramos com muito valor, ele diz, no céu é algo que nós vamos pisar, né? Nesse sentido que o João está fazendo no sentido figurado, para mostrar o valor do reino, o valor daquilo que nos espera. Ele diz, nada nesse mundo é incomparável àquilo que o Senhor tem nos guardado para nós. Nada, né? Então, se você não quiser ir, puxa vida, você vai perder, né? Você vai perder. Tem um corinho que nós cantamos, né? Eu tenho um tesouro, né? A gente fala, eu tenho um tesouro, eu tenho sim. Mas ele vale o quê? Vale mais que o céu, vale mais do que eu, vale mais que tu. Porque é um tesouro importante. Olha que a gente está cantando esse canto, que eu tenho um tesouro, e ele é um valor além de todas as coisas, que é Jesus Cristo. Então nós precisamos entender, nada nesse mundo pode ser mais importante do que a minha fé em Cristo. Não podemos mensurar o quanto custou a nossa salvação. Nós não temos ideia. Às vezes nós pensamos, na verdade, do sacrifício de Deus, das coisas que tem nos oferecido, nós nos constrange o coração de saber que um Deus é tão amoroso, de pessoas que não mereciam o seu amor e Ele continuou amando, sendo misericordioso, isso nos constrange, mas é um custo imensurável. Se a gente fosse falar em valor, não tem como, né? Então Jesus não pede o que Ele mesmo não deu. Isso nós precisamos entender. Jesus ele não vai pedir para você o que Ele mesmo não deu, né? Devemos oferecer todos os nossos bens e, se possível, a nossa própria vida, se for necessário, pelo reino de Deus. Se Ele nos pedir, né? Talvez Ele não vai pedir algo como Ele pediu para o jovem rico, mas o que te prende, né? O que te impede de seguir a Cristo? E é isso que Ele está dizendo. Nós precisamos deixar, né? E, se possível, a própria vida, para que a gente possa entrar no reino, né? Filipenses capítulo 2 e versículo 5, para a gente finalizar. Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele era Deus, e Ele é Deus, e é interessantíssimo, mas olha o que o texto diz. Ele veio numa figura humana, Ele deixou a sua natureza divina para viver essa vida que nós vivemos aqui, sofrendo as mesmas coisas,
O texto diz que ele se humilhou, ele se rebaixou da sua glória. E ele veio a esse mundo para carregar uma cruz que nem dele era. Pela obediência. Olha o que o texto diz. Esse é o segredo da fé. É a obediência. Ele fez tudo isso pela obediência. E por que ele fez isso? Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Para que a gente possa olhar, para que Deus possa olhar para nós e se agradar. Também porque deixamos tudo, não consideramos nada nesse mundo importante acima de Deus, né? Acima dele. Então não seja como os ricos que sabem mensurar o preço de uma Lamborghini e despreza o valor do reino. Né? Alguém sabe às vezes dizendo, olha, eu sei quanto custa realmente, mas sabe quanto custa o reino dos céus? Eis que nós deixamos tudo, né? Mateus capítulo 19, versículo 23 e 30, a gente não vai ler esse texto, mas Pedro, depois de ouvir Jesus sobre isso, ele diz, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, Senhor. Que será, pois, então, de nós? Pedro, depois de ouvir essa mensagem de Jesus, sobre deixar as coisas, e Pedro diz, nós deixamos casa, filhos, eu deixei a minha vida de pesca para seguir esse ministério, e ele disse a Pedro, você ganhou a vida eterna. Você ganhou a vida eterna. Né? Jesus nos oferece o melhor do seu reino. É isso que nos espera. Você está preparado para deixar tudo em troca do reino? Se você ainda não fez isso, pense bem. Analise. Vê o que te prende, na verdade, de não seguir a Cristo. E se você já é um cristão fiel, ou um cristão que já decidiu seguir a Cristo, permaneça firme nesse propósito. Dizendo que nada nesse mundo, nada mesmo, né? Nós perdemos às vezes algumas coisas, entes queridos, bens, tantas outras coisas que se vão, mas nada é tão importante quanto o reino de Deus. Vale a pena investir financeiramente no reino. A gente fala bem sobre isso, né? Investir para que as pessoas também ouçam o evangelho, vale a pena. Né? Vale a pena investir o meu tempo, a minha vida, pelo reino de Deus. Porque tudo que nós oferecemos a Deus aqui, nós vamos receber, não vou dizer nem dobro, mas como Jesus diz, 100 vezes mais, quando ele disse a Pedro, nesse porvir, ele diz agora, e no porvir, a vida eterna. Né? Se você é um cristão que aceitou Jesus Cristo, pense nisso. Né? Quanto custa o valor do reino? Para que a gente possa cada dia mais realmente abraçar essa fé e dizendo, o que eu tenho é de muito valor. Amém? Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Oh, não tens ouvido do amor sem igual, do amor que teu Deus tem por ti, do amor que levou a seu filho entregar, para o salvo levar para si. Oh, crê, a graça de Deus te chama dos céus. Oh, crê neste amor sem igual. Não foram os grandes que Cristo chamou, nem justo veio ele salvar, mas pobres e fracos, culpados e maus, mandou pelo servo chamar. Ó crê, a graça de Deus te chama do céu. Ó, crê neste amor sem igual. O homem, porém, não podia chegar à santa presença de Deus,
porque seus pecados, qual grande montão, vedaram-lhe a entrada no céu. Ó crê, a graça de Deus te chama do céu. Ó, crê neste amor sem igual, mas pelo seu sangue Jesus expirou a culpa dos crentes na cruz, tirando o pecado, o caminho mostrou, o qual para o céu nos conduz. Ó crê, a graça de Deus te chama do céu. Ó, crê neste amor sem igual. E tu, pecador, não desejas então o amor do teu Deus conhecer. Por fé no Senhor como teu Salvador, irás alcançar tal prazer. Ó crê, a graça de Deus te chama do céu. Ó, crê neste amor sem igual. Amém. Pode sentar, irmãos. Porque nós sempre precisamos ser lembrados em tudo. E como nós não presenciamos nada do que Jesus fez, ele nos deixa esse mandamento, onde nós vamos relembrar tudo o que ele fez, os seus ensinamentos e o seu sacrifício por nós naquela cruz no Calvário. Um homem que não tinha nenhum pecado, por seu amor, morreu por todos nós pecadores. E é isso que nós vamos fazer aqui nessa manhã. Eu vou ler uma passagem, irmãos, que se encontra em Isaías 53, o versículo é do 4 ao 5. E a palavra do nosso Senhor nos diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E assim, em reverência, obediência a esse mandamento do nosso Senhor, nós vamos participar desse momento instituído pelo próprio Jesus a nós cristãos que já somos batizados. Antes de fazer a oração, nós vamos ler mais uma passagem que se encontra em Lucas, o versículo 19. Versículo 22, capítulo 22, versículo 19.
E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e deu-lhes, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Vamos orar, irmãos, pelo pão. Grandioso Deus, poderoso e eterno Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona. Obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez na cruz por nós. E que nesse ato nós possamos estar mais próximo de Ti, Senhor. Obrigado por tudo. E pedimos que o Senhor abençoe esse pão que agora nós iremos comer. Pão esse que representa o Seu corpo, que foi pregado na cruz para a remissão dos nossos pecados. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Memória do seu grande amor. Oremos pelo cálice. Pai Santo, Pai Eterno, entramos novamente em Sua presença, Senhor, para agradecer por esse cálice, cálice esse que representa o Seu sangue derramado na cruz para a remissão dos nossos pecados. Senhor, esteja conosco e nós agradecemos tudo que o Senhor faz e tem feito em nossas vidas, meu Pai. Que nesse momento nós possamos estar próximo a Ti, Senhor. Peço que o Senhor abençoe esse cálice que nós iremos beber aqui nessa manhã e que da mesma maneira o Senhor abençoe todos os irmãos que estão participando desse ato. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Este pão, meu corpo, que por vós foi dado, sacrifício eterno, para ser lembrado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Sangue derramado, suco abençoado, Cristo entristecido para ser levado. Isto é a ceia do Senhor, dada em memória do seu grande amor. Amém. A ceia está encerrada. Se assim for da vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, no próximo domingo nós estaremos aqui novamente. Amém. Primeiramente, bom dia a todos. Assim como participamos da ceia, agora vamos participar da oferta do Senhor. E para isso, eu convido todos a me acompanharem uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 9, somente versículo 7.
É uma passagem que é muito conhecida por todos, mas que fala bem sobre o significado da oferta. Então diz o seguinte: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então é interessante, nesse momento em que vamos participar da oferta, que tenhamos em mente a maneira certa de participarmos. Como nós estamos entregando algo a Deus, não tem que ser do jeito que a gente acha mais conveniente, mas do jeito que agrada ao nosso Senhor. Ele não está olhando a quantidade que estamos colocando em si, mas sim o propósito do nosso coração em ofertarmos algo a Ele. Então, tendo isso em mente, eu convido todos aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo a participarem da oferta, se vocês já se prepararam e definiram isso no seu coração, que esse momento é para agradar somente a Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por toda a condição que o Senhor tem nos dado, principalmente de estarmos aqui hoje cultuando ao Senhor. Que o Senhor abençoe todas as ofertas que aqui serão entregues ao Senhor e que o Senhor nos ajude, nos capacite a sempre entregarmos ao Senhor do nosso melhor. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. O Senhor abençoa esta oferta. Ó Senhor, abençoa esta oferta. Abençoa os seus filhos que ofertam de bom coração, dando a eles gozo, paz e alegria, abençoando seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Está encerrada a oferta de hoje. Amém. Deus vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor. Nos encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus vos guarde bem no seu amor. Consolados e contentes, achegados sempre aos crentes, Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor, nos encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus vos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontramos com Jesus,
pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus vos abençoe a luz. Deus vos guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus vos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, que nos encontramos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos abençoe a luz. Amém. Como vocês perceberam. Eita. Ei. Deve estar funcionando, não sei. Como vocês perceberam, hoje nós tivemos vários problemas técnicos, o que não evitou que fizéssemos o culto. Amém. Porque o culto não depende da parte técnica nem nada, depende da presença dos irmãos cultuando ao Senhor. E isso é a essência do trabalho de Deus para conosco. Então vamos orar para encerrar o culto. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, Pai de toda a eternidade, obrigado pela oportunidade que nos dá de servir ao Senhor. Obrigado porque estamos bem, com saúde, com segurança. Obrigado porque o Senhor nos permitiu estar aqui reunido, junto, que possamos nos convencer aos irmãos, uns aos outros, da presença de Deus em nossas vidas, o quanto Ele afeta a nossa semana, para que estarmos aqui agradecidos, humildes, ajoelhados na presença dEle. Obrigado pela oportunidade que nos dá, que nos permita, enquanto tivermos vida, estarmos na sua presença. Em nome do seu Filho Jesus, agradeço. Amém. Vamos aos pedidos de oração. No grupo não tem pedido de oração, na internet não tem, porque a gente não transmitiu ao vivo. Hoje tivemos um problema com a internet. Nós gravamos o culto, então quem não assistiu vai assistir mais tarde. Nós vamos fazer a inserção. É lógico que essas coisas acontecem, não é a nossa intenção, mas é bom saber que se você pode vir para o culto, venha. Você deve assisti-lo online, em último caso, ou os pregadores, porque os pregadores, quando Deus trabalha na vida deles, eles não lembram muito bem o que falaram aqui, aí eles preferem depois assistir o culto para ver como é que foi a pregação dele. Né, Anderson? A gente faz uma programação, a gente faz o papel, e é quando a gente sobe aqui, o Senhor toma conta da gente. E normalmente eu faço isso, eu assisto o culto depois para ver como é que foi a pregação. É meio estranho de falar isso, mas é a realidade de fato. E aí a pessoa fala assim, mas você não falou isso. Ué, mas no papel está escrito aqui que eu devia falar, então isso é uma bênção do Senhor. Então, fica tranquilo, Anderson, você vai ver o que você falou hoje mais tarde. Bom, tem alguém que fez um pedido aqui, mas não colocou o nome. Quem? Quem foi? Maria do Carmo? A mão, achei. Então todo mundo que não tiver nome, eu já sei quem é, Maria do Carmo. Então, Maria do Carmo, deu a paz do Senhor para todos, agradece pela semana abençoada, pelos livramentos que só o nosso Senhor sabe. Pede oração pelos enfermos e oprimidos. Amém, irmã? Alguém quer fazer pedido? Que esqueceu? O Sebastião está pedindo que as pessoas que morreram, para as pessoas que estão em dificuldades, pessoas que ainda estão soterradas, porque até ontem, mesmo 8 dias depois, ainda tinham gente sendo recuperadas vivas. Então, pelo terremoto da Síria e da Turquia. Mais alguém? Seu Evandro?
É chique, né? Você gastou o ouvido da minha pretinha, né? Por isso, olha. Tem certeza, pretinha, que você vai querer ouvir bem depois disso? Acho que não é bom negócio não, hein? Que a surdez vem para o homem geralmente por uma questão de salvaguarda, né? Gastou muito, aí ele fica surdo e fala: "Ô, rapaz, a minha vida era boa". Não era boa quando eu ouvia. Aí foi o contrário, né? Amém. Então, para quem não ouviu, porque para gravar, o senhor Evandro pede pela Maura, pela fisioterapia e pelo Pilates, que ela vai fazer amanhã, coisa chique. Vai fazer amanhã e pelo aparelho que ela vai, de surdez, que ela vai fazer o teste. Amém. Mais alguém? Dali uma, dali duas. Não tem mais pedido. Eu peço especialmente para as famílias em Cristo, peço especialmente para Flávio. Muita gente não lembra dele, mas ele congregou com a gente aqui e ainda está vivendo com uma dor que só dói nele. Então eu peço para que o Senhor abra o entendimento dele, para que ele abandone essa dor, porque esse peso não existe. Mas eu gostaria que os irmãos insistissem nessa oração. É Flávio, tá? O nome dele é outro, é que a gente conhece como Flávio, então Flávio. Peço pela viagem do Alexandre, que vai fazer amanhã, de volta de Goiás. Vai voltar mais caipira do que foi. E pelas viagens que vamos fazer essas semanas prolongadas do Carnaval. Então, é perigoso viajar durante o Carnaval por vários motivos. Então, eu peço para que oremos uns pelos outros, pelas viagens. Não por isso. Oremos. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Glorioso, Pai toda a eternidade, obrigado pela oportunidade que nos dá de servir ao Senhor. Sabemos que o pedido que fizemos aqui, o Senhor já se antecipou, o Senhor já tem a decisão, o Senhor já vai fazer, mas pedimos que o Senhor abra nosso entendimento para aceitação quando aquilo não nos atender, quando não for a nossa vontade. Que a bênção do Senhor esteja conosco e que nós possamos servir ao Senhor de forma humilde, seja lá onde estivermos. Em nome do Senhor Filho Jesus que eu peço e agradeço. Amém. Vamos agora aos avisos. Dia 18/3/2023, falei errado, falei certinho. 18 de março, o povo do Reunião de Jovens vai levar a molecada para jogar boliche. Eles vão jogar boliche. Jogar boliche. Ganhar já é outro negócio. Né? Então, quem quiser, os jovens 18/3, o Evandro, você pode ir também. 18/3, às 14 horas, se encontrar aqui. Tá? Então, vamos arrastar os nossos jovens a fórceps para essa reunião. Fala, irmã. Dúvidas sobre os valores será enviado pelo WhatsApp. Como não está captando o total, eu estou repetindo aqui. Então, 18/3, molecada vai jogar boliche. Então, às 14 horas estaremos aqui para reunir todo mundo e levar todo mundo. Vai ser no Interlagos? Vai ser no Interlagos? No Interlagos, que é facinho. Ok? Então, nem mais um pedido, nenhuma reunião, nenhum aviso. Então, vamos encerrar com o último canto. Aproveitando também, pedir aos irmãos que orem por mim sábado. Esqueci, vou passar por um exame também lá na Avenida Angélica, que é sobre esôfago e tal. Vou fazer esse exame às 18h30 no sábado, dia 18, por favor. Tá? Orem e eu agradeço a todos os irmãos e a toda a igreja. Vamos, aviso. Temos tantas coisas para se pensar e ver, então as outras para se avaliar. Como tenho sido e vivido por aí, será que estou de acordo com a palavra? Hoje é muito fácil se dizer que é cristão. Difícil mesmo é ter que se viver. Vale bem mais que uma vida
do que o fado falar. Vida de santidade, vida vivida em verdade, que fique bem em favor do povo teu. O que eu quero é buscar a Deus e também seu reino. Buscar a Deus, mostrar em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo virão. O que eu quero é buscar a Deus e também seu reino. Buscar a Deus, mostrar em meu viver e todas as outras coisas, conforme o seu tempo virão, sim virão. Amém. Deus abençoe a todos, tenhamos uma semana na paz de Cristo e vamos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém.